Senhoras e senhores, boa tarde. Todos vocês receberam um papel com um pequeno resumo dos temas que a gente estuda no GTEB. Isso que a gente vai conversar agora, seria fácil a gente conversar individualmente, mas creio que dessa forma, coletivamente, você pode ter dúvidas que o seu irmão não tem. E aí você faça alguma pergunta que ajude a esclarecer o irmão. Então eu acho que seria mais interessante que a gente conversasse coletivamente. O que eu coloco aqui no papel está no mural, e a gente fala sempre aos sábados. Então, para aqueles que frequentam a reunião de sábado, nada disso é estranho. Já sabem a maneira como eu explico, já sabem mais ou menos o que eu explico. O que nós vamos fazer é o seguinte, apresentar um conjunto de informações. Aí atrás o pessoal está me ouvindo? Tá? Beleza. A gente vai apresentar um conjunto de informações que complementam e que aprofundam aquilo que a gente estuda aos sábados. Quando você abrir esse papel, no meio dele, além do calendário, você vai ver do lado direito embaixo, temas apresentados aos sábados. São 40 temas. Quem frequenta a reunião de sábado já sabe disso. São temas que a gente extraiu principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo e foi aumentando, foi esmiuçando. Então, desde a existência de Deus até o último tema em que a gente fala sobre mediunidade, todos esses temas são colocados com facilidade. Se você acompanha as lives que a gente faz no YouTube, você já está careca de saber disso. Porque os temas são os mesmos. Há 8 anos, 10 anos que a gente repete os mesmos assuntos. Às vezes melhora um pouco mais, qualifica um pouco mais, coloca mais informações. Mas é aquilo que você ouve sábado. Porém, aquilo que a gente apresenta sábado é só, vamos assim dizer, uma loja. É o mostruário da loja. É como se você chegasse numa loja para comprar alguma coisa, como cliente, e visse essa loja com o mostruário, com as roupas ou com os perfumes, e uma pessoa te atendendo. Então ali você está para ser servido, para que alguém te dê atenção. E você vai ver o produto pronto. Você não quer saber como é que a roupa foi costurada. Você não quer saber como é que o perfume foi feito. Você não quer entender que um vidro tal é melhor para a contenção da essência do que o vidro tal. Você não quer saber se aquele tecido daquela roupa é melhor do que a outra. Você apenas quer olhar, comprar e ir embora. Isso é o que acontece normalmente numa reunião. Aqui, pelo menos, aos sábados no GTEB. O que a gente vai tentar te fazer é convidar você para entrar atrás do balcão. Ir lá atrás no almoxarifado. Ir lá encontrar as essências, os vidros, os perfumes, ou os tecidos e os costureiros. E você vai ter a oportunidade de conversar com esses costureiros e entender por que o tecido tal é melhor do que o tal para aquilo que você precisa. Eu sei que nem todos têm intenção de olhar atrás da cortina. Às vezes é muito mais cômodo você ficar apenas assistindo o espetáculo do que tentar entender como é que ele foi montado e por que ele é montado assim. Então, para aqueles que quiserem, não é obrigatório. Eu sei que nem todos que estão aqui vão querer estudar. E nem todos que quiserem estudar vão completar. No ano passado, não, mas no ano retrasado, se eu não me engano, nós começamos uma turma com 28 alunos. Hoje essa turma tem 2 pessoas. Nos primeiros 6 meses, dos 28 caiu para 14. Logo em seguida, dos 14 foi caindo, foi se desmininguindo. E hoje somente 2 pessoas estão seguindo em frente. Isso é normal, porque as pessoas acham que vão encontrar a pílula mágica. As pessoas acham que eu vou ensinar aqui como arriar um padê para Exu. Ou como é que você faz uma obrigação. Ou qual o ilá, ou qual o brado do caboclo. Ou vou ensinar você como é que o espiritismo na prática vai funcionar, como é que os passes acontecem. Né? Eu vou explicar para você, vou te dar aqui a pílula mágica da Matrix que vai abrir sua mente. E não é assim. O que a gente vai te passar é informação. O que a gente vai passar é esclarecimento. E você vai ter que ter perseverança, vontade firme, inequívoca, de seguir em frente até o final. Esse material que a gente vai te apresentar, logo no início, tem uma sequência de temas, que são as 10 matérias que a gente vai estudar. Quando você abre no meio de novo, do lado esquerdo em cima, você tem as matérias específicas, que são teóricas e práticas. Isso quer dizer o quê? O que nós vamos te apresentar é só teoria. Esse outro conjunto de informações, onde eu te ensino a dar o passe,
onde você vai poder participar de uma gira de umbanda e desenvolver seus guias, ou onde você vai numa mesa de quarta-feira desenvolver a psicografia, a projeção astral, a vidência, a incorporação. Essa segunda parte não é o que faz parte desse estudo. Para que você tenha acesso a essa segunda parte, é necessário que você permaneça nesse estudo durante um tempo. Depois da terceira, quarta matéria, aí nós vamos acrescentar essas matérias práticas. E aí você vai decidir se você está realmente afim ou não, porque é compromisso. Essa parte teórica é só boa vontade, interesse. Mas quando eu te sentar com você para te ensinar como é que você procede na desobsessão, a coisa ganha uma dimensão maior. Porque a gente, por exemplo, na aula de desobsessão, que não é essa que a gente vai aprender, na aula de desobsessão eu vou te ensinar como é que você recebe o espírito, como é que você se relaciona com ele, quais as técnicas você vai usar para argumentar, para conseguir tirá-lo daquela condição mental em que ele se encontra, quais as técnicas você vai usar para encaminhá-lo. Existem formas de você, por exemplo, fazer uma regressão a vidas passadas naquele processo, para que ele ressignifique os acontecimentos e interprete aquilo por um outro ponto de vista, percebendo que aquilo que ele viu não é verdadeiramente o que aconteceu. Não dá para eu te ensinar isso e você achar que vai fazer isso em casa ou vai fazer isso em qualquer local. Tem que ter um compromisso para essa segunda parte. Por isso que a gente tirou ela desse curso. Mas essa parte geral já dá para você pegar muita coisa. E durante o estudo eu vou falando muitas coisas que nem estão nessa sequência de estudo. Vocês entenderam com clareza o que eu falei? Então, hoje foi um sacrifício vocês chegarem aqui. Acredite, se vocês forem estudar, esse sacrifício vai acontecer de 15 em 15 dias. Não vai diminuir. Não vai diminuir. Pelo contrário, quem não gosta de você, quando perceber que você está determinado a seguir esse caminho, vai mover céus e terras para impedir o seu progresso. Você tem que estar convicta do que quer fazer. Você está afim realmente de resolver as questões da sua vida? É realmente o que você acha que vale a pena fazer agora? Porque quando você continuar, o que vai acontecer? Daqui a 15 dias, a metade não vem porque acabou a água. 15 dias depois, a outra metade não vem porque acabou a gasolina do trem. 15 dias depois não vem porque está chovendo, porque está frio, porque está calor, porque Arnaldo não deixou eu vir, ficou implicando comigo, porque a Jennifer resolveu brigar comigo exatamente naquela semana que ela está de TPM. E por algum motivo você não vem um domingo, não vem no segundo, no terceiro tu já não vais entender porcaria nenhuma, no quarto você se desmotiva e nunca mais aparece. E foi uma grande oportunidade desperdiçada. Eu não sei se em outros locais você vai encontrar isso que a gente está te oferecendo. Sinceramente, eu não sei. Eu só sei que a gente encontrou uma forma de explicar com clareza, em que todos entendem. Nunca conheci ninguém que tenha participado desses estudos e não tenha entendido a informação. A primeira matéria que vocês vão ver aí, ela é difícil para caramba. Porque nós vamos falar sobre física de partículas. Vamos fazer uma comparação entre física quântica e a realidade espiritual. Fica à vontade, irmão. Ó, o papel que eu entreguei foi esse. Depois, com calma, tu vai acompanhando. Nós vamos fazer uma comparação entre as teorias mais recentes sobre física de partículas e a ideia de espiritualidade. Nós vamos mostrar para você algo que durante a reunião de sábado a gente diz assim, quem está com a gente sábado sabe. Imagine que no universo existam várias prateleiras. Uma prateleira azul, uma prateleira verde, uma prateleira amarela, uma prateleira rosa. Você está na prateleira amarela, porque todas as pessoas que estão nesse planeta estão pintadas de amarelo. Enquanto você estiver vibrando na cor amarela, isso não existe, tá, gente? Isso é uma invenção nossa para você entender a realidade. Enquanto você continuar vibrando amarelo, você vai morrer e reencarnar aqui no mundo amarelo. Você pode me dizer, esse mundo é uma desgraça, eu detesto isso aqui é um inferno, isso aqui é um colégio interno, eu quero fugir disso aqui. É muito sofrimento, tem que pagar conta de luz, tem que pagar conta de internet, paga água e não tem água, paga luz e não tem luz. Eu quero sair daqui. A única forma de você sair daqui é o quê? Deixar de vibrar amarelo e vibrar a cor seguinte, talvez seja verde. Seu Júnior, como é que eu deixo de vibrar amarelo e vou vibrar verde? Mudando, porque quem pinta você é você mesmo. É a energia que você emite. Isso é o que a gente fala sábado. Como é que a gente
interpreta isso? Toda a realidade é constituída de partículas. O universo inteiro, multidimensional, é constituído de pequenas partículas, que são pequenas bolinhas, chamadas átomos. Esses átomos têm em seu entorno elétrons, que vibram dentro de uma certa faixa de frequência eletromagnética. Ela gera um campo elétrico e um campo magnético. Tanto a matéria quanto a consciência são criadas, são constituídas das mesmas partículas eletromagnéticas. Elas só vibram de forma diferente. Então, para o mundo a partícula vibra na frequência A. E todas as consciências que estão ali vibram dentro da faixa de frequência A. Enquanto essa consciência não alterar a forma que ela enxerga o mundo, alterando o padrão vibratório, ela não consegue evoluir. Ela está presa num ciclo infindável de reencarnações repetitivas. E por isso você tem a sensação de que eu não aguento mais estar aqui, não era para mim estar aqui, eu estou no lugar errado, esse mundo não é para mim. Você já repetiu isso aqui várias vezes, essa experiência que você está vivendo, você já viveu outras vezes. Então a gente vai explicar para você, por um ponto de vista meio científico, se eu posso dizer assim, como é que isso funciona e o que você pode fazer para alterar o seu padrão vibratório. Seu Júnior, eu sou péssimo em física. Eu só tirava nota baixa. Eu juro para você que da forma que a gente vai te explicar, é tão beabá, é tão básico, que depois da terceira aula eu vou falar, ai, seu Júnior, chega, já cansei, já entendi, pelo amor de Deus, acelera isso aí, já deu para entender, pelo amor de Deus. Você vai falar para mim, não dá para acelerar não? Porque aquilo que você não entendia vai ficar claro. Quando a gente falar lá na frente sobre alguns assuntos, por exemplo, o assunto seguinte, fisiologia da mediunidade. Nós vamos te explicar como é que o seu corpo reage no fenômeno mediúnico. A gente vai explicar para você o circuito mediúnico. Dentro do teu cérebro, entre os dois hemisférios, tem uma pequena glândula chamada pineal. Ela tem a capacidade de perceber ondas eletromagnéticas. No seu conteúdo, ela tem cristais de apatita colocados de uma determinada maneira que ela capta as ondas eletromagnéticas que transpassam por você e essas ondas ficam ricocheteando dentro dela e essa captação eletromagnética é levada para o seu circuito, para o seu lobo pré-frontal. Se você tiver desenvolvido a noção de espiritualidade, essa sua região do cérebro vai interpretar aquela informação eletromagnética como sendo um vulto, como sendo uma voz, como sendo uma presença. Mas se você não tiver desenvolvido a noção de espiritualidade, de transcendência, essa energia não é levada para lá. Ela é levada para uma outra região chamada hipotalâmica, onde vai influenciar o seu relacionamento interpessoal, a sua heteroagressividade ou a sua autoagressividade, ou seja, você se torna uma pessoa agressiva, altera o teu sono, você dorme demais ou tem dificuldade de dormir, altera a forma como você se relaciona, a forma como você entende a vida, altera os teus hormônios. Então, para que eu possa te explicar sobre esse funcionamento, que parece complexo, mas você vai ver que na prática não é, eu preciso primeiro que você entenda o que são ondas eletromagnéticas. Eu preciso primeiro que você entenda como é que isso é feito, como é que isso é realizado na verdade. Aqui entre você está passando um monte de ondas eletromagnéticas, várias, do celular, do Wi-Fi, de espíritos. Nós somos aqui 40 pessoas, tem no mínimo aqui 150, 160 espíritos. Você não percebe eles, mas eles estão aqui entre nós. Para que eu possa te explicar como em alguns momentos você entende ou não, eu preciso primeiro explicar para você como é que a consciência vibra naquela aula sobre física quântica e espiritualidade. Para que na sequência, quando a gente falar sobre a fisiologia ou o fenômeno mediúnico, você entenda que na hora da incorporação, algumas pessoas começam a suar a mão. Por que a mão sua quando vai incorporar? Porque quando você está lá no terreiro, está tocando para caboclo, né? Caboclo que vem de longe, arreia que eu quero ver. Essa banda tem firmeza, essa banda tem... Aí está lá, toca. E aí você está lá se sacudindo e a mão está... Ai, Senhor, estou toda suada, meu pé está todo suado, o que é isso? Eu vou explicar para você por que o seu corpo está vibrando, por que está havendo taquicardia, por que as suas mãos estão suando, por que está havendo essa alteração hormonal. Por exemplo, é simples de entender. Uma das coisas que eu vou te dizer é o seguinte: como a sua consciência não consegue entender a presença de uma outra consciência, ela acha que essa outra
presença que a glândula captou e interpretou como sendo alguma coisa que você não está vendo, ela acha que essa alguma coisa vai atacar você. Automaticamente ela tira o sangue das extremidades, dos pés e das mãos e concentra na região torácica. Coloca sangue no pulmão, sangue no coração e sobe para a cabeça. Com isso, falta sangue nas extremidades. Você começa a suar. O coração dispara porque recebe uma quantidade maior. Então eu vou explicar para você, paulatinamente, como é que esses fenômenos acontecem. Por quê? Se você amanhã for desenvolver, por exemplo, na linha, lá na mesa mediúnica, na linha espírita, vamos assim dizer, né? Em que você sentir uma presença, todas as sensações você vai entender. E com isso, com o entendimento, o que desaparece? O medo. A dúvida. Por isso que a frase é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando você entender o fenômeno, você está aqui na gira de Umbanda, ou você está lá na quarta-feira na mesa, onde você estiver no seu local religioso, os fenômenos vão acontecer e você vai entender. Você não vai ter mais medo do escuro. Vocês estão entendendo a razão, sim ou não? Isso fortalece você. Faz com que você trabalhe, se é que você quer trabalhar em algum local, com mais consciência, sem medo. Quando alguém manifesta um espírito do seu lado, você não tem mais medo, porque você sabe como é, você sabe como agir e você se sente mais segura. A aula, ou a matéria seguinte, magia e magnetismo, é fácil de compreender. Nós vamos explicar para você a criação e formação de campos magiados. Por exemplo, nessa matéria a gente vai falar para você sobre criações astrais, miasmas, ovoides, implantes astrais, cascões. Vamos falar para você sobre banho de erva, defumação. Seu Júnior, por que a defumação funciona? Por que o banho funciona? Seu Júnior, como é que são criados como é que são feitas essas criações astrais e como é que elas grudam no nosso perispírito? E em que isso pode atrapalhar a nossa vida? E a gente vai te explicar o que acontece e vamos explicar o tratamento que você sozinha pode realizar para se autocurar e se autodefender. Mas para que eu te explique isso, eu preciso que antes você aprenda na matéria 1 sobre como é que são as energias. Como é que elas funcionam. Para que eu possa dizer para você que, por exemplo, quando você faz uma defumação, você está liberando não só moléculas que vão agir sobre o aparelho respiratório, e são moléculas que, dependendo do odor, causam uma alteração no teu sistema nervoso, derramando hormônios, descarregando energias que vão te acalmar, te tranquilizar e vão facilitar o teu sono. Então tem uma defumação que acalma, que tranquiliza. Como também pode essa liberação dessas moléculas que vão afetar o teu olfato, podem acelerar o teu batimento cardíaco, trazer mais dinâmica, fazer com que você encontre até soluções que você normalmente não encontra, através da queima de ervas. Então eu preciso que você entenda que as ervas têm uma energia que nós citamos anteriormente na matéria sobre fisiologia, chamada ectoplasma. Enquanto no ser humano o ectoplasma é produzido a nível mitocondrial dentro das células, nas plantas elas eliminam essa energia chamada fitoplasma com facilidade, ao serem queimadas ou amassadas na água. Precisamos explicar para você que a água é um condensador universal, que absorve com facilidade essas energias. Olha quanta informação eu estou te passando em 10 minutos de conversa. Sim ou não? E eu estou só arranhando a casca. Eu não estou nem me aprofundando. Eu estou falando superficialmente o que acontece. Obrigado, meu amor. Uma salva de palmas para a minha ajudante aqui, por favor. Muito obrigado. Então são explicações que você vai poder conquistar durante os estudos, que você vai poder levar lá para o centro espírita que você for, para o terreiro, com a igreja, ou para o seu dia a dia. Isso vai facilitar, vai ajudar você a entender os fenômenos. Você está na sua sala, assistindo um filme, com um balde de pipoca e um copo cheio de Guaraná Antártica, gelado. E aí você está sentado vendo televisão, de repente, aqui na visão periférica, alguma coisa sai do banheiro e entra no seu quarto. Tu viu? Viu o quê? Tu não viu alguma coisa entrou lá no quarto. Ai, para com isso, fulano, tu é chata com isso, cheio de vendo coisa. Ai, coisa irritante. Vamos ver o filme, você está vendo o filme. Não, alguma coisa passou lá, cara, eu vi. Para que você possa saber o que fazer e o que é isso, eu preciso que você entenda. Senão, se eu não te explicar, você vai ficar dependente
do Júnior. Todas as vezes que acontecer alguma coisa, você vai fazer assim, Pai Júnior, o que eu faço? Minha filha está passando mal, eu estou sentindo uma presença, o que eu faço? E não é isso que eu quero. Eu quero que você, na sua casa, onde você estiver, resolva o problema. Porque você vai entender o fenômeno e vai encontrar as soluções com facilidade. Quem entendeu, diz amém. É isso que a gente vai ensinar no curso. É chato pra caramba. Estudar é muito chato. Ninguém gosta de estudar. Ainda mais quando são matérias que às vezes não vai ganhar dinheiro. Porque se fosse algo que não fosse te dar um dinheiro, amém. Mas você vai estudar um negócio que não vai te dar dinheiro, vai te dar sacrifício de você vir aqui nesse sol, num domingo, daqui a 15 dias. Então, é bom que você entenda que não é fácil. Porém, é libertador. Você se transforma em um outro ser humano. Na matéria seguinte, nós vamos falar sobre anjos, guias e demônios. Nem sempre eu sigo essa sequência. Depende muito de como está indo a dinâmica da turma. Dependendo de como a turma está reagindo, a gente altera. Por exemplo, eu não entrei agora nessa turma que está assistindo, está trabalhando, estudando com a gente, nessa matéria, anjos, guias e demônios. Eu entrei na introdução sobre a Umbanda. Eles já estão estudando a última matéria. Então, às vezes, eu sinto como é que está indo, o que o pessoal está pedindo, e a gente altera. Porque não faz muita diferença. As 2, 3 matérias iniciais, elas já dão uma boa base para o que vem na sequência. A gente vai falar, então, sobre anjos, guias e demônios. E vamos tentar desconstruir um pouco dessa ideia que as pessoas têm de que eu tenho um santo. Né? Eu sou filho de Xangô Koxaguian. Não me irrita não, hein? Que eu sou filho de Ogum Cunhaçã. Né? Não pisa no meu calo, não. A gente vai desconstruir isso aí, cara. Essa retórica tem que desaparecer da sua cabeça. Você vai entender quem são os orixás. Você vai entender quem são os avatares, quem são os mestres ascensionados. Você vai entender quem são os guias, como é que funciona essa hierarquia espiritual. Quem são os responsáveis pela evolução do projeto Terra. E como é que esses seres cósmicos nos ajudam. Quem são eles? Será que orixás são criaturas escolhidas por Deus para estar naquela condição? Que nem os deuses do Olimpo. Está lá, os deuses do Olimpo foram escolhidos por uma deidade e estão lá naquele local por terem sido eleitos. Ou será que Jesus já pagou conta de luz? Será que Yansan, seja lá quem for, em algum momento já teve que usar a internet lá no planeta onde ela viveu? Então a gente vai tentar explicar para você como isso funciona dentro dessa ideia de anjos, guias e demônios. Vamos falar sobre Jesus. Por quê? Porque essa é uma casa cristã. Eu não quero que você seja um cristão, onde você estiver, por simpatia. Eu gosto de Jesus porque tem esse negócio, né, de que ele estava na manjedoura. Eu acho tão bonito, seu Júnior. Jesus é um cara legal, né, cara? Não é isso. Não é assim que vai funcionar. Eu preciso primeiro mostrar para vocês o Jesus humano, né, e o Jesus religioso. Para que você entenda quem é esse cara. E por que ele está onde ele está. Jesus como sendo o governador planetário. Tudo o que acontece no planeta está sob a responsabilidade de Jesus. O Cristo como sendo o grande ser cósmico, como sendo responsável pela evolução de todas as dimensões, que dá acesso direto a Jesus. Você vai entender esse funcionamento desses seres de uma maneira diferente. E aí você vai entender por que várias vezes na Bíblia Jesus fala de si em terceira pessoa. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e os santos anjos, por que Jesus está falando de si como se ele não fosse Jesus? Por que é a terceira? Quando ele fala, em verdade eu vos digo, essa assinatura linguística, em verdade, quem é que é? Por que Jesus falou assim? Será que isso é uma característica de um arquétipo? De uma formação astral? Então nós vamos entender Jesus de um ponto de vista diferente. Quem são seus irmãos? Porque ele teve irmãos, teve irmãs, pelo menos 5. Vamos explicar para você que a santidade de Maria não se dá pela virgindade física, mas por um espírito extremamente evoluído que teve em suas mãos o governador do planeta. Então é uma outra dinâmica e você vai respeitar essa pessoa não porque ela engravidou sem ter transado, pelo amor de Deus. Não, porque ela era santa, porque ela se fez santa. A evolução dessa consciência assim se fez. E ela tinha o direito de fazer o que quisesse. E ela resolveu seguir esse filho, mesmo contra a sua vontade, mesmo achando que ele era maluco.
né? Achando que ele, algumas vezes, Maria junta os irmãos para ir lá prender Jesus, porque achava que ele estava louco, né? Mesmo não entendendo muito bem quem era, ela seguiu esse filho por amor. Então a gente vai entender essa dinâmica sobre Jesus nessa matéria. Essa seguinte, a matéria 7, nos bastidores de uma reunião espírita, nós vamos explicar para você o que acontece antes, durante e depois de uma reunião. Sendo que a gente vai alargar um pouco essa visão, não só para uma reunião espírita, mas para uma religião religiosa. Então, por exemplo, no terreiro, se algum de vocês for de terreiro, cai até um negócio, é sinal que ela é. Estou brincando, Fatinha. O que acontece antes? Quem é que fica lá no portão? O que eles fazem lá no portão de entrada, né? Os guardiões, como é que eles criam as barreiras de proteção no ambiente em torno? Que energia é essa que eles manipulam, que criam essa proteção astral? O que acontece antes de você chegar que você não vê? Durante a gira ou durante uma reunião espírita, uma conversa como essa, o que está acontecendo? Será que essas paredes são enxergadas por eles, por todos? E se não forem, qual a dimensão desse ambiente? E depois, acabou a reunião, acabou a gira, acabou o culto católico. O que acontece? Esse pessoal que trabalhou, para onde foi? Eles ficaram aqui? Os espíritos que foram assistidos, você participou da desobsessão, por exemplo. Sábado que vem aqui tem tratamento de desobsessão. Acaba a desobsessão, a gente fala para as pessoas, ó, vai para casa, evita ir para bar, evita ir para night, não vai para a esbórnia não. Acabou um tratamento, vai para casa. Por quê? Então, vamos entender por quê. Porque amanhã é você indicando alguém, é você explicando para alguém, lá no local religioso que você vai. Ó, fulano, acabou um tratamento, é a melhor coisa você ir para casa. Por quê? Ah, por isso. Então nós vamos te explicar o que acontece antes, durante e depois de uma reunião. Eu estou falando rápido por causa da hora, mas está claro para todos? Está dando para entender? Na matéria 8, erraticidade e as colônias espirituais, inclusive nas lives de terça-feira, que eu tenho um pouco mais de liberdade, nas lives de terça-feira no YouTube, quem não sabe, a gente faz 4 lives toda semana, já há mais de um ano. Terça, 9 da noite, quinta e sexta a gente estuda os livros às 8h30 da noite e ao sábado transmite a reunião. Há mais de um ano a gente faz isso, já são mais de 400 vídeos lá no nosso canal do Trabalhadores do Bem. E às vezes a gente separa por playlist, né? Tem uma playlist só sobre mediunidade, tem uma playlist só sobre obsessão. E lá a gente falou muito rapidamente, sobre as colônias espirituais. E a gente mostrou para você o seguinte: seu Júnior, quando eu morrer, eu vou para o nosso lar? Não. Mas por que, seu Júnior? Eu sou uma pessoa tão boa, acho o nosso lar tão bonito. Eu queria andar de aeróbus, eu queria volitar, sair volitando. Não vai não. Mas por quê? Porque o nosso lar é uma das colônias. Existem milhares de colônias espirituais circundando a Terra. E nem todas elas têm a mesma função. Algumas acolhem os espíritos. Por exemplo, nosso lar é uma colônia que acolhe o pessoal que saiu do umbral ou que morreu recentemente. É socorrista. Às vezes eles fazem até incursão no umbral para tentar resgatar alguém. Mas existem outras colônias que não têm essa mesma dinâmica. Colônias que são mais de instrução, de orientação. São como se fossem universidades, como se fossem faculdades, em que a pessoa que já passou por alguma colônia socorrista vai para essa outra colônia para estudar. Vou dar um exemplo que os macumbeiros vão entender. Aruanda. A Aruanda é uma colônia escola. Ninguém vai para Aruanda quando acabou de morrer, ou vai ser socorrido nos umbrais. Não. Quem vai para Aruanda vai para se especializar em alguma área. Tem formação de arquétipos, de criaturas, de seres ou de espíritos que vão voltar e trabalhar com os seus médiuns endividados, tentando pagar a sua dívida numa linha ocultista ou numa linha espiritualista qualquer. Para isso eles precisam entender. Então quem vai se formar na linha de caboclo, lá em Aruanda, vai aprender sobre ervas, sobre a importância da família, sobre o amor. Quem vai trabalhar como preto velho, fez lá uma escola. Você fala, seu Júnior, isso é loucura. Não, não é loucura não. Você vai entender que é exatamente assim que funciona.
Existem colônias espirituais de diversas maneiras, como a colônia socorrista para os suicidas. Quem não acompanhou, eu convido você a assistir nossa gtbtv.org. Tem lá mais de 100 filmes espíritas de graça e tem várias radionovelas, que são livros radiofonizados, dramatizados. Um deles é Suicídio e Suas Consequências. Ouça o livro e você vai perceber que as falanges de Maria... Memória do Suicida. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Memória do Suicida. Está lá na GTB TV. E você vai ver que as falanges de Maria se especializaram em socorrer o pessoal do Vale do Suicida. Mas aonde é? Está em nosso lar? Não, é uma outra colônia que trabalha com tem essa missão. Então a gente vai entender que esse universo é muito grande e não é só aquilo que você viu na novela. Finalmente chegamos à introdução às religiões. Por que a gente acrescentou essa matéria? Porque às vezes a pessoa acha que é espírita sem nem saber o que é ser espírita. A pessoa acha que eu sou do terreiro, eu sou um terreiro de candomblé. Aí o cara do IBGE passa e pergunta, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Eu tenho vontade de morrer nesse momento. Porque você nem é espírita, nem é cristão e não sabe nem o que tu és. Tu está fazendo alguma coisa que alguém achou que estivesse fazendo e você está seguindo sem nem entender. Não há nenhuma razão para você fazer essa loucura que você está fazendo. Aí você vai no centro espírita, né, o cara está trabalhando com apometria. O que você é? Espírita? Não é, não. Não, mas a apometria é uma... Não é espírita, não. Se apresenta como espiritualista. Porque sendo espiritualista, você tem uma visão maior. Por isso que aqui é espiritualista, não é espírita. Porque em respeito ao espiritismo, eu me nego a me considerar espírita, pelo amor de Deus. Eu tenho um atabaque aqui. A gente desenvolve, ontem teve desenvolvimento cigano. Como é que eu vou me dizer espírita? Eu estaria ofendendo a doutrina, que é isso? Mas, seu Júnior, eu estudo a doutrina, conheço a doutrina, por isso respeito. Então eu preciso conhecer as religiões. Eu preciso conhecer o que é ser católico, para você identificar, esse cara não é católico não, ele está dizendo que é, mas isso aí é mutretagem. O que é ser protestante? Você chama de evangélico. Ah, fulano minha tia é evangélica, ela não gosta disso. Você é evangélico, sem você saber. Pelo menos quem está no GTEB é evangélico. Porque a maioria das reuniões, e vocês que já frequentaram aqui sábado sabe o que eu vou falar, ou já viram isso acontecer, na maioria das reuniões eu não cito o livro dos Espíritos, não cito o livro dos Médiuns, nem a Gênesis, nem o Céu e o Inferno. Invariavelmente, em toda reunião eu cito o quê? Uma passagem do Evangelho de Jesus. Quem já viu isso, fala sim. Sim. Eu ia falar sim ou não. Confundi a pergunta. Isso quer dizer o quê? Nós somos evangélicos. Eu creio no Evangelho. Eu creio no Evangelho. E somos cristãos, porque eu sigo Jesus. Ah, seu Júnior, mas aqui não tem atabaque? Pois é. Como você não entende, você acha tudo isso uma bagunça. E eu preciso te dizer, olha, eu tenho como te explicar isso de forma legal. Em 4 reuniões, não estou pedindo para você fazer um curso de 1 ano, 4 encontros, eu vou te dar uma apostila e a gente vai fazer uma dinâmica aqui, rapidamente tu vai entender a diferença. Você vai na igreja, o pastor está com a Bíblia na mão. Você vai na igreja protestante, o pastor está com a Bíblia na mão. Você vai na igreja católica, o padre está com a Bíblia na mão. Mas é a mesma coisa? A interpretação é diferente. Então, dentro dessa matéria, Introdução às Religiões, não só nós vamos conhecer as principais religiões do mundo, vamos falar sobre budismo, como começou a história de Siddhartha, vamos falar sobre o início do protestantismo, vamos falar sobre hinduísmo, shintoísmo, sobre as principais religiões, o movimento muçulmano, quem são os sufis. É rápido, não é nada, pode parecer complexo, mas você vai ver que é papo de 15 minutos. Para que eu possa depois te apresentar as religiões cristãs. E dentro desse universo tem um mapa, assim, um painel que a gente mostra, com todas as ramificações. E aí você vai conhecer dentro do movimento cristão as suas subdivisões. E aí nós colocamos os católicos, os protestantes, né, a Igreja Ortodoxa do Oriente. E aí nós vamos apresentar os espíritas, que são cristãos, os umbandistas, que estão dentro do conceito cristão, não os candomblecistas. Porque Jesus não conhece o candomblé, ou o candomblé não conhece Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com isso. Aliás, para que a gente possa entender o que é Umbanda e o que é candomblé, tem a última matéria, chamada Iniciação ao Trabalho de Umbanda, que, aliás, o pessoal está estudando com a gente.
Nesse material a gente vai desmistificar a Umbanda, porque é a única religião fundada no Brasil, e nem é religião. A única religião fundada no Brasil foi a Umbanda. Dia 15 de novembro de 1908, às 8 da noite, lá na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, Niterói, pelo senhor Zélio Fernandino de Moraes, aquele cara que está com aquela foto grande lá, manifestando o caboclo das 7 encruzilhadas. E ele nem foi o primeiro a manifestar um caboclo ou um preto velho, como o pai Antônio. Já existiam manifestações, porém ele passou a dar um nome, uma unidade ao movimento. E aí nós vamos entender que a Umbanda é a cura para o processo, né, de goécia, de magia negra que estava se estabelecendo no Brasil. Sendo o Brasil destinado a ser a pátria do Evangelho, celeiro do mundo, berço de uma nova civilização, não poderia ter essa mácula de um processo obsessivo severo e de magia negra sendo praticada nas suas terras. Então a espiritualidade superior, sob a orientação de Ismael e de outros, permitiram a construção de uma ideia espiritualista que fosse eminentemente brasileira, que tivesse como base 5 origens: o candomblessista, ou o movimento africano, africanista, como se conhece, a Igreja Católica, o Espiritismo, que a gente chama aqui de kardecismo, mas o Espiritismo, o Ocultismo e a pagelância indígena. 5 origens diferentes. Uma delas é o pensamento africano, mas as pessoas acham que Umbanda é África. Não! Umbanda não tem nada de África. Ah, mas na Umbanda eu vou fazer o santo, vou amarrar um pano na cabeça, vou fazer deitar para Iemanjá. Você está fazendo isso na Umbanda? Mas é porque eu vi isso. Você está doido, meu. Você está misturando o padre com o pastor, só porque os dois leem a Bíblia. Vocês estão entendendo a ideia que eu estou falando, senhor? A Umbanda não tem nada disso. Esse tipo de misticismo, de ritualística, vem da África. E a Umbanda não é África. A Umbanda tem tanto de África quanto tem de ocultismo, de espiritismo, de catolicismo e de pagelança. Por que não fortalece o movimento indígena? Por que não fortalece o pensamento espírita dentro da Umbanda? Por que não fortalece o ocultismo dentro da Umbanda? Por que só fortalece isso? Porque isso está, inclusive, prejudicando a Umbanda. E é por isso que ela desaparece. Ela está sendo dominada pelo africanismo e as pessoas de fora não entendem, olham de forma distorcida, e quem está dentro está destruindo o movimento. Então a gente, na última matéria, vai tentar mostrar para você que a Umbanda não é nada disso. Não tem feitura de santo, não tem obrigação. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. E aí nós vamos apresentar para você uma ideia que vai facilitar a tua compreensão, que é a ideia de arquétipos astrais. E até adianto aqui, apesar de já estar acabando o nosso horário de conversa, só eu falei parando. O que é arquétipo astral? Veja, os mais antigos vão lembrar que tinha uma novela, os mais jovens não sabem do que eu estou falando. Novela era um negócio que tinha na televisão antigamente, que também não tem mais televisão, né? Agora é celular. Então tinha uma personagem chamada Odete Roitman. Quem matou Odete Roitman? Alguns de vocês sabem do que eu estou falando, Odete Roitman? Sim? Beleza. Os que não sabem do que eu estou falando, só balança a cabeça, tá? Para fingir. Para ajudar na história. A Odete Roitman tinha uma característica que ela era nojenta e insuportável. Ela odiava o Brasil. Odeia o brasileiro. Odeia esse país. Lembra muito Caco Antibes, do Sai de Baixo. Não é Sai de Baixo? A Odete Roitman foi interpretada por uma artista. Você lembra o nome dela? Bia Seidel, não é isso? É não? Como era o nome dela? Beatriz Segal. Tá bom. Com certeza, Beatriz Segal fez outros personagens na televisão e no cinema. Porque ela era uma ótima artista. Um dos personagens que ela incorporou foi Odete Roitman. Ela tinha uma série de trejeitos, de maneirismos. Ela tinha uma visão de mundo muito específica. Então, mesmo que essa artista, Beatriz Segal, não é isso? Tirássemos ela e colocássemos uma outra artista, o personagem estava ali.
Todos entenderam a ideia? Esse personagem nós vamos chamar de arquétipo. Por ser espiritual, é um arquétipo astral. Isso quer dizer o quê? Ó, já estou dando um spoiler, hein? Isso quer dizer o quê? Preto velho não é preto nem velho. Preto velho é um arquétipo astral. É um conjunto de maneirismos, de visão de mundo, de uso de ferramentas que outros espíritos podem incorporar, podem utilizar para trabalhar com você. Isso quer dizer o quê? Que fora do ambiente religioso em que ele se encontra, esse mesmo espírito tira a roupa do personagem e se apresenta para você na mesa mediúnica como irmã Marta. E passa a mensagem. Amém. Por quê? O médium e ele tiveram endividamento em linhas mágicas ou de magnetismo ou ocultistas em bruxaria do passado. E hoje precisam, de alguma forma, resgatar aquele débito naquela linha. Ninguém conhecerá o reino dos céus até pagar o último ceitil e ela tem ainda que pagar esse resquício que ficou. Amém? Caboclo. Uma coisa que a gente explica nessa matéria. Caboclo não é índio. Tem inclusive um ponto de um bando que diz, mas ele é índio, ele é índio, ele é índio, mas ele é índio. Pois é, mas o caboclo não é índio. Como assim, seu Júnior? Caboclo é o índio que se evangelizou. É o índio que entrou na Casa Grande, conheceu Jesus, se relacionou com os portugueses e passou a ser uma espécie de sacerdote de segunda linha, quando o padre não estava presente. Então, quando a filha do dono das terras ficava doente e o padre não estava, chama lá aquele índio curador, chama lá o curandeiro, chama lá aquele índio, que às vezes nem era o curandeiro, mas que entendia de ervas. E ele vinha e falava, ó, dá ela o chá dessa erva, ou então bota essas folhas aqui, faz uma fogueira e bota ela do lado, deixa ela suar, ou então ele passava dicas e curava a menina que estava com dor de cabeça, com problema menstrual, seja lá qual for, ou curava a esposa. E assim esse índio foi entrando na Casa Grande e foi se evangelizando, conheceu Jesus, participou de orações. Só que quando ele volta para o ambiente indígena, ele é mal visto, porque ele quebrou, né, a união, ele largou o movimento, traiu o movimento, você aceitou o homem branco. Então ele se tornou um híbrido, alguém que conhece Jesus, mas que conhece as matas. Esse índio era chamado pelos irmãos de caboclo, como se fosse mestiço. Vocês entenderam? Para ele era horrível, porque ele perdeu a identidade, apesar de achar que estava fazendo certo, o amor e a caridade. Esse índio virou um arquétipo. Em cima dele construiu-se essa ideia de um caboclo que conhece as matas, conhece a importância da família, da coletividade, mas ao mesmo tempo conheceu Jesus, fala de oração, fala de amor. Isso é um arquétipo. Os espíritos, quando precisam trabalhar nessa linha, incorporam, vestem a roupa de caboclo. Quem está de fora, somente alguns irmãos vão olhar para isso, esse espírito atrasado. A vovó se agacha, este filho, este está famoso. Olha, espírito atrasado, ainda tem que sentar no banquinho. Você não tem noção de quem é aquela pessoa. Você está olhando a roupa, você está vendo o perispírito. Você não está sabendo quem é essa consciência. Dependendo de com quem você se relaciona, e aí vem a ideia, diga-me quem és, eu te direi com quem tu andas. Ou seja, se eu fizer você, em vez de fazer o seu santo, se eu fizer você, eu elevo o seu padrão, faço você ter acesso a espíritos mais evoluídos. Na hora que um preto velho se manifestar através de você, não é qualquer um. Você foi buscar gente lá em cima. E ele vem, com toda a humildade, falando daquela forma, vai te dar uma aula de filosofia. Esse mesmo preto velho, se você tira ele do contexto, conversa na intimidade e fala, vovó, a senhora pode se apresentar quem a senhora é de verdade? Não, vovó Maria Conga. Não, vovó, eu já entendi, eu aprendi lá com o seu Júnior. Eu não estou fazendo curso não, mas ele falou para mim que a senhora não é vovó Maria Conga. Maria Conga é a forma que a senhora se encontrou e se achou melhor para se relacionar comigo. A senhora tem como falar comigo? Ela vai se levantar, vai tirar a touquinha e vai falar com você como o espírito que ela é. Quem entendeu diz amém. Isso a gente vai ensinar você no transcorrer do curso, meu.
Agora, não dá para te passar tudo isso numa aula. Você vê, acabou, 50 minutos. É muita informação. E as informações não podem ser jogadas assim. Eu tenho que ir construindo uma ideia para você lá na frente entender por que a vovó marca a pemba, por que ela estala o dedo. Por exemplo, na aula de magia nós vamos falar sobre energia, desconstrução de energias por impacto. Bater palmas, estalar dedos, o atabaque. Você emite o som que desconstrói certas formações astrais por impacto. Para que eu possa te explicar isso, eu preciso primeiro que você, na primeira aula, entenda sobre energia e espiritualidade. Show? Seu Júnior, o que eu tenho que fazer agora? Se você quiser, não é obrigatório, antes de ir embora, você vai pegar uma prancheta ou vai pedir para as meninas preencherem. Eu preciso do seu nome, endereço, telefone, para a gente manter contato. Eu tenho um grupo no WhatsApp, esse grupo fica dormindo, não tem aquela coisa de bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, não tem isso. O grupo fica em silêncio. Eu já falo aqui para vocês e falo lá no grupo. Quando alguém começa a falar, gente, vocês viram um filme? Eu falo, gente, parou. Fala sobre isso em outro grupo. Aqui é só para tratar da escola, porque senão as pessoas não vão querer ficar. Vão achar que estão incomodando. Então, para mim, ela avisa, olha, domingo agora tem aula, você vai ser informado. Atenção, a turma das 14 horas vai começar às 14h30, ok? Então, você tem que ficar ligado no grupo. Então, se você quiser fazer parte desse grupo controlado, para que você possa estar recebendo informações, você pode me pedir, seu Júnior, o senhor tem como me enviar o PDF da apostila? Eu vou te mandar o PDF por esse grupo. Seu Júnior, o senhor tem um vídeo do estudo tal, que eu quero mandar para uma amiga? Lá no grupo a gente vai poder se relacionar. Então, se você tiver interesse de participar desse grupo, vai facilitar a comunicação. De repente, uma aula vai ser adiada por algum motivo, ficamos sem luz. Nesse verão não dá para fazer aula. Eu tenho que te avisar. Aí, como você não está no grupo, eu esqueço de mandar no particular. Pronto, você vem aqui, chega aqui e fica me esperando. Então, se você quiser, no questionário a gente vai perguntar. Deu 50 minutos de conversa. Eu tenho 10 minutos, ou 5 pelo menos, para falar. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Pense com calma. Pausa para a água. Alguma dúvida? A ideia que eu quero terminar a conversa com vocês falando o seguinte. Na conversa de sábado passado, nas últimas 4 conversas, nós estávamos falando sobre saúde. Saúde por um ponto de vista espiritual. O que a gente tentou passar para você está dentro de uma proposta de um neuropsicólogo austríaco, Victor, eu até escrevi o nome do sujeito aqui, que eu li e não conseguia lembrar o sobrenome dele. Victor Frankl fundou a logoterapia. E ele faz propostas no livro dele que a gente concorda totalmente. E essas propostas que a gente mostrou aos sábados aqui, uma delas é a seguinte: você precisa dar um sentido para a sua vida. Se você não der um sentido para a sua vida, na primeira onda, você vai cair em depressão. Isso se antes você não desenvolver ansiedade. Você precisa dar um sentido para a sua vida. Porque todos nós vamos envelhecer. Essa aparência bonita, linda, maravilhosa que você tem agora, vai desconstruir, vai desabar. Doenças vão surgir. Seu corpo vai gritar. E ele vai reclamar de tudo que você fez ou deixou de fazer durante a vida. A decrepitude, a morte, o sofrimento fazem parte da vida. E se você não colocar algo maior na sua cabeça, em algum momento você vai ficar perdida. Se você achar que a vida é apenas trabalhar, ganhar dinheiro, comer, transar, beber e dormir, vai chegar uma hora que isso não vai ter nenhum sentido mais para você. Vai exaurir, vai bater a cota. Você não vai mais sentir prazer em transar, você não vai mais sentir prazer em beber, você não vai mais sentir prazer em comer, você não vai ter prazer em viver. Você não vai sentir prazer em viver. Você vai morrer em vida. A gente aqui costuma dizer que são zumbis. Quem já me ouviu falando sobre isso, diz amém. Amém. Eu ando e só vejo zumbi. Só vejo pessoas mortas. Espiritualmente mortas. Pessoas que não sabem por que acordam, não sabem por que saem de casa, não sabem por que vivem, olham para a própria vida com desgosto, com descrédito, com uma sensação de vazio. A vida não tem graça.
A vida não tem graça. E quando você está atravessando problemas, isso se torna mais assintoso, mais grave. Pode ser que hoje você não passe por isso, porque a vida não é sorrir. Tomar uma cerveja gelada com os amigos ainda te satisfaz. Comer um churrasco, ou ter um momento de prazer, ainda satisfaz você. Mas acredite, se você não colocar alguma coisa aí dentro, essa tentativa de satisfazer os sentidos da carne, os 5 sentidos físicos, vão se exaurir. Porque não só de pão vive o homem. Precisamos abastecer o nosso espírito com algo maior. Então esse estudo, e a nossa ideia de abrir esse estudo, foi exatamente preocupado com isso. Esse estudo tem a ideia de aquelas pessoas que não conseguem vir aos sábados poderem dar uma dimensão maior para a sua vida. Precisamos despertar em você o sentido de servir, de ser útil, para que em algum momento, seja lá onde você trabalhar, aquilo que você fizer, que aquilo te dê prazer, você tem prazer de ir no local religioso atender as pessoas. Você vai ter prazer de ir a um local, dar um passe, trabalhar na desobsessão ou incorporar suas entidades, porque você vai entender que por trás daquilo tem algo maior. Eu preciso que a sua vida tenha sentido, senão você vai morrer e não vai ter ninguém do seu lado. Ontem eu te perguntei, falei isso e repito aqui. Eu disse ontem que iria falar sobre isso. Né? Quantos anos você tem? 20 anos? 30 anos? 50, 60 anos? Nesses últimos 60 anos, quantos minutos, não estou falando de horas ou dias, quantos minutos você fez algo para alguém sem esperar retorno? Algo que te foi custoso, como sair de casa em pleno sol. Algo que foi difícil. Quantos minutos você se dedicou a algo maior, de forma altruísta, desinteressada? Quando você morrer, e aqui não vai uma praga, é uma constatação. Quando você morrer, é só isso que vão te perguntar. Ninguém quer saber quantos carros você conseguiu, se você ganhava 1.000 ou 10.000. Ninguém quer saber se você era feio, bonito, magro, gordo. O que eles vão te perguntar, o que você traz aí? E você vai puxar uma sacola vazia. Você viveu a sua vida inteira para você. Você viveu a sua vida inteira por você. Eu preciso que você desenvolva a ideia de servir ao próximo, entendendo que as mãos que presenteiam flores acabam sempre perfumadas. Já dizia Joana de Ângeles. Se você quer se curar, cura teu irmão. Se você quer encontrar um sentido, ajuda teu irmão. Aprenda a servir o próximo. A tua salvação está em servir o próximo. Na live sobre mediunidade eu falei isso. A mediunidade, o trabalho no Senhor, é um processo de autossalvação. Quando você se dedicar a alguma coisa que não seja remunerada, mas que seja de coração, quem vai se salvar é você. Porque quando você desencarnar, você não vai estar sozinho. Todas as pessoas que você ajudou, todas as pessoas que você curou, todos os espíritos que você encaminhou, todos os guias, mentores que você trabalhou e aproximou por amor, quando você desencarna, eles vão estar todos te esperando. Você não vai estar sozinho. Então pensa nisso com calma. Porque isso aqui é uma boa oportunidade para você fazer um upgrade na sua vida. Amém? Obrigado. Quem quiser se inscrever na escola, é só preencher a ficha ali com a tia Alice ou aqui nas pranchetinhas. Qualquer dúvida, me pergunte. 5 minutos de intervalo para a próxima aula.